Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Heber, ao nosso companheiro aqui, Gilmar, que está há muitos anos aqui nesse trabalho, né? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. Glória ao nome de Jesus. Malaquias 3, versículo de número 18. Todos, eu acredito que conhecem esta passagem. Eu quero ler com você. Está ali no telão. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, praticamente aqueles servos de Deus que já servem a Deus muitos anos, conhecem esta passagem bíblica. E conhecereis a Bíblia Sagrada e vivereis a Bíblia Sagrada, porque ela é o alimento de Deus para as nossas almas. É o que fortalece e fortifica as nossas almas. Colocar um tema aqui para você gravar melhor. Diferente para fazer a diferença. Diferente para fazer a diferença. Meus irmãos, Deus aqui nesse versículo, Ele faz uma promessa. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve. Meus irmãos, neste texto sagrado, nós vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença em meio a um mundo corrompido, corrupto, longe de Deus. Nós fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa, pois é o próprio Senhor que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois bem, Deus não começou a fazer essa diferença na terra. Não. Deus começou a fazer a diferença no céu. O dia que Deus achou pecado em Lúcifer, o dia que Deus viu o coração contaminado de Lúcifer, o espírito de rebelião no coração de Lúcifer, a Bíblia diz que Deus não mais o aceitou no céu. Deus o expulsou de lá. O lançou para as profundezas do abismo. A Bíblia diz que ele era formoso, belo, lindo, mas após ser lançado para fora do céu,
ele se tornou em algo horrível, horroroso, porque ele perdeu a glória, ele perdeu o brilho, ele perdeu a imagem, ele perdeu a semelhança e ele perdeu as bênçãos de Deus que o tornava diferente. Jesus Cristo disse: eu vi. Não foi que ninguém que contou para ele, não foi ninguém que falou para ele. Jesus um dia, conversando no determinado lugar, ele diz: eu vi Satanás como um raio ser lançado do céu. Irmão, Jesus não só viu, mas ele estava na mesa que decretou a expulsão de Lúcifer do céu, porque Jesus é de eternidade a eternidade. Quando o Pai tomou conselho para expulsá-lo do céu, Jesus fazia parte daquele conselho, porque ele é eterno. Ele foi expulso do céu e está solto por aí, atormentando, matando, destruindo e fazendo coisas horríveis. Mas está chegando um dia que Deus vai lançá-lo para sempre no lago de fogo. E a igreja que é perturbada por ele será coroada na glória eterna. Alai comeceia canda halamai. Deus começou a fazer a diferença no céu, entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Se formos para a Bíblia, ele também lá no dilúvio, ele fez a diferença mais uma vez, entre os que o servia e os que não servia. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Quando terminou a arca, a Bíblia diz que Deus ordenou que eles entrassem 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entrou naquela arca. E a Bíblia diz que Deus veio por fora e fechou a porta da arca. Os que estavam dentro estavam seguros, salvos, aleluia, da perdição do dilúvio e da perdição eterna. Mas os que ficaram de fora foram consumidos pelo juízo de Deus através daquelas águas. Lá em Sodoma e Gomorra, uma vez mais, Deus faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Quando Abraão intercede por Ló, seu primo, ele intercede com toda a sua alma. Se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não. 40? Não. 30? Não. 20? Não. Tenha misericórdia, tira a minha família daquele lugar. Deus manda 2 anjos e tira Ló e dá uma ordem para a família: vai embora, corram, porque o juízo está chegando. E não olhe para trás. Ah, irmão, que situação triste. A ordem era: saiam correndo e não olham para trás, porque o juízo de Deus está iminente e já vai chegar. E Deus começou a mandar fogo sobre Sodoma, mas a mulher de Ló foi tentada e olhou e se transformou numa estátua de sal. Irmãos, a mulher de Ló não foi poupada, o Lúcifer não foi poupado, os da geração do dilúvio não foram poupados. Esta geração não será poupada também. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas do mundo que você deixou lá atrás. Não olhe para o pecado que você deixou lá atrás. Ele é autodestruidor. Ele te leva para o abismo. Ele te leva para o inferno. Mas a Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Tire os olhos dos homens, tire os olhos deste mundo de pecado, tire os olhos de quem está
deixou de cair. Olhe para Jesus, que você vai parar lá na glória. O olhar de Jesus te sustenta, o olhar de Jesus te fortalece, o olhar de Jesus te alimenta, o olhar de Jesus te segura até a eternidade. Quando Jesus chega por cima do mar da Galileia, de noite, andando por cima do mar, os discípulos se assustam e dizem: é um fantasma, é um monstro. E Jesus diz: aquietai-vos, sou eu, o mestre. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele foi caminhando por cima das águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as ondas do mar da Galileia. Mas quando tirou os olhos de Jesus e se preocupou com a profundidade e com as águas, que simbolizam os problemas dessa vida, as lutas dessa vida, as dificuldades dessa vida, quando tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Se você começar a olhar para A, para B, e se você começar a comparar vidas, se você começar a comparar esse mundo ao ímpio, ao perverso, mas ele não serve a Deus e tem carro, eu sirvo a Deus e não tem carro, Asaf, né? Quase se desviou, ele não serve a Deus e está casado bem, eu sirvo a Deus, estou em crise. Ele não serve a Deus e tem uma casa, eu sirvo a Deus e não tenho uma casa. Eu vou parar de servir a Deus. Ele não serve a Deus e tem uma fazenda, eu sirvo a Deus e não tenho nem uma bicicleta. Mas você tem o que ele não tem, você tem o nome escrito no livro da vida. Um dia Pedro perguntou para Jesus: largamos tudo para andar atrás do Senhor, largamos tudo para pregar o Evangelho, largamos tudo, as redes, os barcos, para anunciar o Evangelho. O que é que nós vamos ganhar com isso? 100 vezes aqui na terra, e ainda a glória do porvir, a glória eterna. Posses, patrimônio, ouro, riqueza, não segurou nessa terra nenhum dos seus possuidores. Agora Jesus passará contigo da morte para a vida. Levante a mão que eu vou profetizar. João 11:25, Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Leica massuriquei, dei massuli me candalai. Volte a ter prazer em Deus. Volte a ter prazer nas coisas de Deus. Volte a ter prazer na palavra de Deus. Volte a ter prazer na igreja, porque aqui tem riquezas duradouras e eternas. O povo de Deus é diferente do povo do mundo. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente dos demais povos da terra. Se tiver como colocar no telão, Êxodo 19:4-6. Deus escolheu Israel para ser diferente. Olhe lá: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Que privilégio
privilégio. Deus está dizendo: Israel, você é meu. Israel, você é meu, é particularidade minha, você é minha porção, Israel. Aleluia. Na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de todos os povos, raças, línguas e nações que creem em Jesus como Filho de Deus, para fazerem a diferença como no mundo perverso. Lá na antiga aliança, Deus escolheu Israel para ser o seu povo santo, puro e zeloso. Na nova aliança, no Novo Testamento, Deus escolheu a igreja. Igreja, você é escolhida do eterno, escolhida para brilhar, escolhida para glorificar, escolhida para levar o evangelho, escolhida para morar no céu, escolhida para andar na terra. Deus anda na terra através da igreja, Deus fala na terra através da igreja, Deus ganha almas através da igreja, Deus cura através da igreja. A igreja é escolhida no Novo Testamento, na nova aliança. Coloque lá Mateus 5, versículo 13 ao 16. Quando Jesus diz que a igreja é a luz do mundo, a igreja, aleluia, ela não está em trevas, ela ilumina as trevas. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Levante a mão, irmão. Eu profetizo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim Deus seja glorificado através da sua vida, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz. Você é sal. Não perca essa identidade. Você tem uma marca. Você tem a marca de Cristo. Você é um escravo marcado de Jesus. Mas de Jesus vale a pena até ser escravo. Porque ele disse: se você sofrer comigo, você vai gozar da glória eterna comigo. Jesus disse: se você morrer por mim, você viverá eternamente por mim. A igreja é diferente. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós sois uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não pode mais andar em trevas. Você não pode mais voltar aos pecados do passado. Eles te matarão, eles te destruirão. Não faz sentido ter dinheiro sem Jesus. Não faz sentido ser milionário sem Jesus. Não faz sentido morar em palácio sem Jesus. Agora, se você é rico e tem Jesus, glorificado seja Deus, mantenha isso. Agora, se você é pobre e não tem mais nada e tem Jesus, glorifique a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Daqui uns dias essa vida terrena acaba.
as vaidades terrenas acabam, os sonhos terrenos acabam, mas a vida eterna vai parar, vai para sempre. Êxodo 8, 23. O próprio Senhor deixou claro a Faraó que o seu povo é diferente do povo pagão, dizendo: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida pelas Escrituras como Israel de Deus. Deus disse para Faraó: farei distinção entre o meu povo e o seu. Libera eles para me festejar no deserto. Não tem como você servir a Deus e o demônio. Não tem como você servir a Deus e o dinheiro. Não tem como você servir a Deus e o mundo. Decida-se. Jesus testou aquele jovem rico quando ele disse: eu quero ser um dos seus aí. Jesus provou o coração daquele jovem rico. É mesmo? É. Vende tudo que você tem, reparta com os pobres e me segue. Nunca mais a Bíblia falou daquele moço. Ele desapareceu. Não aceitou a proposta. Mas se ele tivesse aceitado a proposta, o Senhor daria a maior riqueza para ele. A riqueza que não acaba, a riqueza que não enferruja, a riqueza que os homens não tiram. Tito 2,14. Está escrito que a igreja do Senhor é um povo exclusivo seu, especial, zeloso de boas obras. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? Além de só vir aos cultos, quais são os seus sacrifícios para o reino? Pelo menos de Jesus você tem falado para as pessoas. A Bíblia diz que somos o povo do Senhor, exclusivo, especial, zeloso e de boas obras. Fuja das obras más. Fuja dos pecados ocultos. Fuja de qualquer igreja que não confronte os seus pecados, porque eles te matarão e te jogarão no inferno. Mas glorifique a Deus pela igreja verdadeira, que ainda confronta e diz que pecado é pecado, erro é erro e tem que ser santo. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa, corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2,15. Este mundo está vendo Cristo na sua vida. Eliseu passava para lá e para cá e a mulher estava observando. E por fim ela diz: ele é um homem de Deus, eu tenho observado a vida dele. O que o mundo está falando da sua vida cristã? O que o diabo está falando da sua vida cristã? O que Deus está falando da sua vida cristã? O que a sua esposa está falando da sua vida com Deus? O que o seu marido está falando da sua vida com Deus? O que os seus filhos estão falando da sua vida com Deus? Vou encerrar essa palavra falando de alguns homens que fizeram a diferença em sua geração.
José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia. Aonde colocavam José, resplandecia a glória de Deus. Levante a mão que eu quero profetizar na sua vida. Não é o ambiente que está te produzindo, é você que tem que resplandecer a glória de Deus lá onde você está. Se você resplandecer a glória de Deus, as coisas mudarão por lá. A Bíblia diz que quando José chegou lá no Egito, Faraó, ou melhor, Potifar, viu Deus na sua vida, colocou as chaves de tudo para ele administrar. Com a mulher de Potifar viu Deus na vida de José. Os funcionários viram Deus. Quando ele foi para a prisão, o carcereiro-chefe disse: eu vejo Deus na sua vida. Quando ele foi, aleluia, em todas as perseguições, quando seus irmãos o odiaram, Deus era com ele. Quando foi lançado no poço, Deus era com ele. Quando foi vendido, Deus era com ele. Quando chegou na casa de Potifar, Deus era com ele. Quando chegou na prisão, Deus era com ele. Quando chegou diante de Faraó, Deus era com ele. Eu não sei em que nível da vida você está vivendo. Eu não sei em que fase da vida você está vivendo. Eu não sei se você está na abundância, se está no deserto. Eu não sei se está em escassez. Eu não sei se está em crise no casamento. Eu não sei. Crise com filhos. Eu não sei. Eu quero profetizar uma coisa. Se Deus estiver contigo, seja onde você estiver, Ele vai te dar vitória. Lebaceia Kamassuri Kemahai. O diferencial é Deus. Deus é o diferencial. Um dos homens mais ricos de Uberlândia deu um câncer maligno. Foi para o Albert Einstein. Chamou o médico. Depois dos exames de constatar que era maligno, ele diz: eu tenho muito dinheiro, me aponte um médico ou um hospital que eu tenho dinheiro para me tratar. E o médico disse: olha, o seu dinheiro, os seus milhões, não pode mudar o seu quadro. O seu quadro é metástase, está no 4º estágio, e é só Deus ou aguardar a morte. E aquele homem ficou frustrado, porque confiou no dinheiro a vida toda, achando que o dinheiro seguraria ele no final da vida, e ele descobriu que o dinheiro não podia fazer nada. Mas se ele se rendesse a Jesus de graça, Jesus tinha poder e tem poder para curar qualquer ser humano. Catuca seu irmão e diga: deixa de confiar nos homens, deixa de confiar na terra, deixa de confiar na Unimed, deixa de confiar nos carros, nos cavalos e nos seus cavaleiros. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. E você terá testemunho para contar, e você terá milagre para contar. Confia nos homens e você terá frustração para contar. José fez a diferença por onde ele foi. Enoque fez a diferença na sua geração. Enoque, a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus.
Se puder colocar ali, Gênesis 5, 22 ao 24. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Deus tomou Enoque. Deus tomou Enoque. Deus tomou Enoque para a sua glória. Ande com Deus, e Ele te tomará para a glória eterna, como tomou Enoque. Olha lá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. 24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vai andando com Deus, continue andando com Deus, Claito, continue andando com Deus, irmã. Músicos, toque aí. Continue andando com Deus. Continue andando com Deus, pastor Gilmar. Continue andando com Deus, porque daqui uns dias Ele te tomará para sempre. Ele te arrebatará para sempre. Ele te levará para sempre, para morar com Ele na glória. Jó fez a diferença na sua geração. Deus, quem deu testemunho de Jó foi Deus. A sua mulher te conhece em parte, o seu marido te conhece em parte, os seus filhos te conhecem em parte, você conhece os seus filhos em parte. Tem coisa dentro deles que eles nunca revelaram e nunca vão revelar. Agora Deus não, Ele te conhece por todo. Ele te conhece por dentro, por fora, Ele te conhece inteiro. E Ele disse: observaste meu servo Jó, justo, reto, sincero e desvia do mal. Faça a diferença, irmão. Samuel fez a diferença no meio de uma geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha o que lhe acusar. Se puder colocar ali, já estou encerrando. 1 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 5. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e me cansei, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem boi tomei, a quem jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. Que este mundo não tenha do que te acusar. Não seja um enganador, não seja um impostor, não seja um fraudador, não seja um servo que envergonha Deus. Seja fiel, fiel nas suas falas, fiel nos seus passos, fiel na sua casa, fiel no seu casamento, fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, fiel na igreja, fiel nos cultos, fiel naquilo que você se apresentar diante de Deus, para que o mundo venha dizer o que disse acerca de Samuel: olha, você é um exemplo para nós. A vida glorifica mais do que as palavras. As palavras de muitos crentes estão desacreditados. Eles não querem mais ouvir as vozes dos crentes, eles querem ver a vida dos crentes. Coloque-se em pé, irmãos. Daniel fez a diferença em uma geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram à estátua do rei, foram lançados na fornalha, mas Deus entrou lá dentro, passeou com eles e tirou eles de lá de dentro. E o rei teve que reconhecer: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. A ele sirvam todos os povos, todas as casas. E quem não serviu o Deus de Abraão, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser destruída a sua casa e você será preso. Daniel também foi assim. Quem não adorar o Deus de Daniel será destruído. Esse mundo vai adorar o seu Deus, vai adorar o seu Deus, vai adorar o seu Deus, vai ver a glória de Deus na sua vida. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas, calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, poderemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. Por isso o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente do mundo. Último versículo ali, por favor. Coloque lá. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Eu vou ler só e vou orar com vocês. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ontem, olha aqui, ontem, quando eu estava orando lá na igreja a qual estou pastor no Saraiva, Deus fez muitos milagres. Aí eu cheguei em casa, uma guerra espiritual tremenda. Quando eu sentei na mesa, uma irmã mandou uma mensagem assim: pastor, eu custei chegar na igreja com uma dor terrível no pé, pontadas profundas. Eu quase me levantei para ir embora, mas permaneci. Na hora da última oração, eu senti um poder do alto descendo, passando sobre mim, e chegou aonde estava a doença, a enfermidade, e cessou. Eu não senti mais dores, eu fui curada, e estou até agora sem dor. Esse poder está sobre nós aqui, e vai descer aí agora. Fecha os olhos agora, fecha. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe o seu povo, ordena a cura, a saúde, repreenda a enfermidade, repreenda o mal. Os que precisam de um milagre, opera o milagre. Os que precisam de uma bênção, libere a bênção agora. Os que precisam da sua intervenção, intervenha agora sobre eles. Nós abençoamos a todos que vieram te adorar, abençoamos a todos que vieram te servir. E então outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Que Deus te abençoe. Jesus está vindo para arrebatar a igreja, e de novo Ele fará essa diferença. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Gilmar, obrigado.